E chegamos agora ao nosso último módulo de conceitos de BIM, que é onde nós iremos falar da parte de implantação de BIM em empresas e órgãos públicos. É um material bem genérico, né, só para vocês terem uma noção do processo de implantação. Muita gente pensa que apenas comprar um software, treinar uma equipe e o BIM já está sendo colocado em prática. Não se chega nem perto nisso. Não é à toa que tem um curso que a gente pode ter aqui específico sobre esse assunto. Quando eu faço isso numa empresa ou em órgão público, leva-se meses num processo de implantação e implementação, mas eu já vou dar um panorama só para vocês terem uma ideia para vocês, ok? Então vamos lá. Processo de implementação e implantação. Palavras diferentes, ações diferentes, e muita gente não sabe a diferença entre as palavras. Então vamos começar entendendo exatamente quem são quem, e tem uma ordem a ser seguida, né? Então toda vez que a gente confunde uma palavra pela outra, e se estiver escrito, isso pode ser questionado, né? Principalmente sendo um documento oficial de um órgão que está solicitando uma coisa e na verdade está escrito de outra maneira. Alguém pode contestar e com certeza vai ganhar a causa exatamente por conta de interpretação que foi errada, né? Então a implantação é a primeira fase. Então tem uma ordem: implantação primeiro e implementação segundo. Uma coisa na frente da outra. E eu preciso fazer uma implantação antes de uma implementação sempre. Muita gente ignora a implantação e passa diretamente na implementação. Dá certo? Em alguns casos, vamos imaginar, não é que dê certo, mas dá certo aos trancos e barrancos. Mas muita gente começa o trabalho de implementação porque compraram um software. Foi inverso. A decisão é de um processo baseado na compra de um software. Chegou uma revenda chegou aqui, apresentou um software, o Revit, que seja, né? Nós gostamos e resolvemos fazer a atualização do nosso AutoCAD aqui para dentro do Revit. E a partir daqui que a gente vai começar. Não deveria ser dessa maneira, né? É preciso fazer um processo de implantação primeiro, e a gente vai entender o que é o processo de implantação. O processo de implantação envolve levantamento de informações, diagnóstico e planejamento da implementação. E esse levantamento de informações envolve o negócio, que seja um órgão público, mas também o órgão público tem entre aspas, o negócio que ele atua, né? Envolve dar resultados ao negócio e não especificamente mudança de software, não especificamente mudança de uma tecnologia 2D para 3D. Não é isso, pessoal. Tanto que eu até faço uma sugestão, sempre que eu faço um trabalho de implantação e implementação para as empresas e órgãos públicos, de fazer um trabalho primeiro de pré-implantação, né, que envolve uma palestra informativa ou um curso de conceitos de tecnologia BIM, uma pesquisa de maturidade BIM. Palestra informativa é o que a gente está tendo aqui agora, né? Não é basicamente uma palestra, mas é um mini curso aqui introdutório de conceitual de BIM. Um curso de conceitos de BIM ou de introdução de tecnologia BIM é tudo isso e mais um pouco. Um curso tem 16 horas no mínimo para apresentação e discussão, normalmente sou eu que faço, onde a gente vai fazer análises em conjunto, a gente vai discutir determinadas situações em conjunto, e não é somente eu falando aqui. E a pesquisa de maturidade BIM é uma pesquisa empírica, desenvolvida pelo pesquisador Bilal Suka. Ele desenvolveu uma pesquisa onde a gente consegue analisar em que momento está, em que momento quer se chegar em relação ao BIM. E quando a gente faz essa palestra ou esse curso, vai permitir que as equipes me façam um item, o primeiro item, para poder colocar em prática todo o restante. Escopo. Definir escopo de implantação e de implementação. Para que vocês querem BIM? Aonde vocês querem chegar com o BIM? Quais são as tecnologias que vocês querem trabalhar com o BIM? Vocês viram aqui na apresentação quantas possibilidades, usos e benefícios o BIM oferece. Todas elas vocês têm necessidade? A resposta com certeza é não. Muitas delas são interessantes, mas eu não tenho necessidade disso, né? Então o meu escopo começa a se
que começa dessa maneira, grande, eu vou reduzindo, e só dou atenção àqueles aspectos que são do meu interesse ou da minha necessidade. Então, tudo isso para definir escopo. E aí a gente cria-se um GTBIM com as pessoas interessadas de BIM, a discutir BIM, a colocar em prática o BIM, e a gente começa a fazer uma série de levantamentos de informações para gerar um diagnóstico. E nesse miolo aqui há visitas técnicas ou apresentações técnicas de fabricantes diversos, de tecnologias diversas, opções A, B, C. Lembra que eu mostrei para vocês entre softwares de arquitetura e aparecia uma opção ali que era muito mais barata e tão boa quanto, até melhor que? E às vezes a gente toma uma decisão apressada, precipitada, porque está todo mundo fazendo aquela opção. São essas coisas que a gente tem que pensar. E ao mesmo tempo avaliar que tem necessidades diferentes com necessidades de tecnologias diferentes. E a gente apresenta o diagnóstico, uma visão mercadológica, financeira e técnica das tecnologias e tudo mais, e vários outros fatores. A gente coloca aqui fatores de análise de riscos de pessoas, de contratos, de infraestrutura, de tecnologia. São vários fatores que são levantados, gera-se um diagnóstico e dali se prepara um planejamento de implementação. Aí a segunda, vamos colocar assim, terceira fase. Essa segunda fase ela dura 2 a 3 meses, em média, e a terceira fase pode durar um ano e meio para se colocar em prática numa empresa, num órgão público como um todo organizadinho, com um plano de trabalho, fluxos de trabalho organizados, templates, bibliotecas, capacitações, aquisições, tudo isso já definido, com datas exatas, marcos temporais e tudo mais. Isso, então, que é realmente pensar de maneira correta com implantação e implementação. E aí, as fases de trabalho e suas etapas envolvem elementos, né, que são específicos, né, como a gente já falou aqui de pré-implantação quais são, de implantação quais são, mas dando atenção especificamente para implementação, aquisições e contratações, softwares, hardwares, infraestrutura, consultorias, treinamentos diversos, a gente pensa que é apenas treinamento de softwares, mas tem treinamento de processos, treinamentos do uso de CDE, treinamentos de diversas áreas diferentes. Customizações, BIM Mandate, plano de execução, BIM, templates, bibliotecas, tudo isso precisa ser personalizado para vocês. E no final, após o treinamento, e a minha sugestão normalmente são dentro de 2 projetos piloto, um que focado a tecnologia em si, os softwares que foram adquiridos, contratados, e outro voltado à metodologia de trabalho colaborativo, né? O uso do CDE, gestão do projeto e tudo mais. E aí, só para vocês terem uma ideia da fase de implantação, a parte de análise, existem, além disso, um questionário enorme a ser respondido pelo cliente, pelas equipes. Eu passo para o meu cliente algo em torno de 300 perguntas, são as 10 áreas de conhecimento do PMBOK, baseado no PMBOK eu faço, e mais questões tecnológicas. Avaliação da própria equipe sobre as necessidades, hoje no seu departamento, o que precisam, o que eles fazem, lista de desejos basicamente, né? A gente começa a escutar as equipes nesse momento. A gente faz a tabulação dessas informações, a gente apresenta esse pré-diagnóstico, né? Na verdade a gente apresenta o diagnóstico, a gente faz uma apresentação preliminar do plano de implementação BIM, que é o chamado BIP. Temos uma aprovação desse plano de implementação BIP com o cliente. Por que precisa de uma aprovação? A minha visão como consultor pode ser diferente da visão do cliente. E eu preciso adaptar determinadas situações porque o cliente acha de tal maneira. A decisão final é do cliente, não é da consultoria. São minhas sugestões para que tenham melhores resultados. Mas, por fim, a decisão do cliente é que é uma decisão final. Só para ilustrar, um cliente meu, eu no diagnóstico determinei o uso de um determinado CDE. E ele tomou decisão por A mais B que ele não ia utilizar um determinado CDE, ia utilizar uma versão simplificada de algo que parecia um CDE, mas não era um CDE, que não tinha todas aquelas 4 fases, 4 ambientes que todo CDE é obrigado a ter. Bateu o martelo sobre em cima disso. Tá bom, avisei. Não deu outra.
tempos depois que eles testaram, usaram, viram que não dava certo, realmente, não deu certo, vamos ter que realmente contratar um CDL. Tiveram que voltar atrás. Então, assim, a decisão é do cliente. E a gente chega no final com a aprovação de especificação de contratação. A gente vai ver, em muitos casos, empresas e órgãos públicos que precisam criar editais ou fazer contratos e não sabem como contratar. E a gente precisa ajudá-los a especificar isso para que eles não contratem gato por lebre, para que eles não contratem de forma errada, né? Não sabem o que fazer com o que receberem, né? Chegamos então à fase de implementação. Eu coloco aqui como não sendo uma fase obrigatória, mas ela faça parte integrante da fase de implantação. Tá? Haja pelo menos essa conceituação inicial para as pessoas poderem gerar aquele escopo que eu falei. Então, há essa palestra informativa ou curso de introdução ao BIM, né? E ao final as pessoas têm esse nivelamento sobre o que é BIM para se discutir BIM no futuro. Outra situação em que, como citei, há a necessidade de fazer o nível de maturidade BIM, a pesquisa de níveis de maturidade BIM, é uma tabela que o pesquisador Bilal Sucar desenvolveu, que eu preciso pontuar por colunas, que são por áreas específicas, né, em que momento ele está, em que momento querem chegar, criar uma pontuação e dizer, você está no nível 0, nível 1, nível 2 e o nível 3 do BIM. Existe uma classificação de que nível você se encontra nesse momento ou até onde você consegue se encaixar. E aqui é só para exemplificar esses níveis que eu acabei de citar, né? Baixa colaboração, nível 0, praticamente é só trabalhar com CAD. Nível 1, colaboração parcial. Está lá uns 50% trabalhando em BIM, trabalhando com CAD, ou já trabalha com CAD, está 70-30. Já no nível 2 já trabalha com 4D, 5D, já trabalha com interferência de projetos. Mas o nível 3D, o nível 3, por exemplo, já tem um nível completo de manutenção, gestão, sustentabilidade, já em nuvem, né? Aqui no Brasil, pouquíssimas empresas, né, pouquíssimas ou quase nenhuma, trabalha em nível 3, ainda é uma utopia considerar, até porque envolve todo o ciclo de vida, até fornecedores, até equipes externas, todo mundo tem que estar envolvido. E esse mesmo gráfico, ele é representado aqui, o nível 0, 1 e 2 e o 3, né, só que de uma maneira um pouquinho diferente de ilustrar, adaptado pelo Marcelo Rosbach. E a gente tem a criação do GTBIM, a criação do grupo de trabalho BIM interno para se discutir as ações de BIM, os processos de implantação e implementação de BIM como um todo. Chegamos à fase 2, que envolve levantamento de informações e análise. E como eu disse, a gente coloca em prática as áreas de pesquisa, área de conhecimento do PMBOK: escopo, riscos, tempo, integração, partes interessadas, fluxo de recursos humanos, comunicação, aquisições, custos e qualidade. E eu acrescento ainda infraestrutura e fluxo de trabalho. Então, essas áreas determinam diversas perguntas e diversos porquês para a gente poder entender cada situação, né? Então, a gente vai falar um pouquinho delas, né? Levantamento de informações diversas, não é apenas em nível de software, tá? Eu volto a dizer, é o negócio para gerar resultados, então eu preciso saber de todas as informações possíveis, são muitas coisas que eu preciso perguntar para poder ajudar a montar um quebra-cabeça. Então são vários questionários aplicados à gerência, à diretoria e às equipes, que podem até terem questionários individuais. São vários porquês que precisam ser respondidos, né? A metodologia 5W2H é colocada em prática. E vejam, quando, onde, o que, porquê, quem, quanto, como, tudo isso precisa ser respondido em diversos aspectos. O questionário é algo semelhante a isso, então isso aqui eu estou mostrando para vocês, pelo menos a parte do meu índice, quando eu entrego o questionário. Olha, a parte de negócios, a parte de tecnologia BIM, a parte de processos, a parte de softwares, a parte de projetos. Eu tenho diversas áreas sendo perguntadas. E, claro, algumas delas não são respondidas, não precisam ser respondidas se não tiverem aquela questão do escopo, né? Se no escopo não trabalho com fiscalização de obras, por que eu vou responder? Então não preciso ter, não todas elas listadas, mas não são elas respondidas. E essa estratégia de implantação, essa deve ser uma estratégia top-down.
que venha da diretoria e que chegue ao operacional. E muitas vezes a gente vê no sentido inverso, o operacional se movimentar para tentar incentivar, orientar e incentivar a diretoria a fazer alguma coisa. E quando é top-down, a diretoria toma essa decisão, então a gente vê resultados muito mais rápidos, porque quem caneta, toma a decisão, faz isso funcionar de uma forma muito mais rápida. Definitivamente chegamos agora ao diagnóstico, e da mesma maneira que um médico, quando define um diagnóstico para o seu paciente e posteriormente define uma série de medicamentos e soluções para resolver o problema do paciente, a consultoria também gera um diagnóstico com seus pareceres, né, com a sua análise dos seus problemas e possíveis soluções. E ali aquela tomada de decisão, por fim, é do próprio cliente. Né? Mas é aqui que a gente vai ter respostas dos softwares, versões, equipamentos, né, quais são os ajustes necessários. Né? Não é apenas uma tomada de decisão porque a empresa comprou um software. E a gente chega à especificação de contratação, que a gente então coloca como se fosse realmente um edital, mostrando quais são as possibilidades de contratação de empresas versus empresas, de profissionais e assim por diante. Chegamos então à fase de planejamento de implementação. Aqui está errado, tá, pessoal? É implementação. E aí aquelas várias perguntas que foram respondidas fazem agora parte do planejamento. Para fazer tal coisa, precisamos fazer isso. Para resolver tal coisa, vamos fazer aquilo. Então elas vão ser agora organizadas num planejamento, e esse planejamento temporal mesmo, ó, mês 1 o que fazer, mês 2 o que fazer, mês 3 o que fazer, mês 4 o que fazer. Lembra que eu falei para vocês que normalmente dura em torno de um ano e meio aproximadamente? E esse mesmo panorama temporal, gráfico, esse organograma que a gente está tendo aqui, vai ter inclusive o financeiro. Mês 1, quanto vai se investir? Mês 2, o quanto vai se investir? Mês 3, o quanto vai se investir? Então é tudo muito bem planejado. E a gente pode ter um roadmap semelhante da estratégia BIM-BR, definindo exatamente o que fazer em níveis de governança, de infraestrutura, de arcabouço legal, durante todo o período de implementação que vai acontecer. Nesse caso aqui, que foi criado por uma situação específica, que eu estou utilizando como exemplo, foi criado em 2024, que um plano até 2026. Eu já criei uma situação que vai começar em 2026 e vai terminar em 2010. Então, cada caso é um caso, não são situações que eu posso repetir em todos eles. Cada situação é uma situação que precisa ser personalizada. E a gente chega à sugestão de bibliografia. A gente fecha o curso com uma lista de materiais que vocês podem buscar externamente, né, livros e materiais que vocês podem ver na internet, comprar, que vale a pena a leitura. O Manual do BIM, de Chuck Ishman, é o primeiro deles, primeiro da lista. Esse livro foi atualizado recentemente, na 3ª edição. Vale a pena cada centavo. Não é um livro que fala de software, é um livro que fala de processos e contratos e tudo mais de BIM. Vale muito a pena. Eu tenho a assinatura do Rafael Sachs, né, está autografado, é bem legal. Manual de contratação de BIM, aspectos de impactos de aplicação do BIM, do Renato Cardoso. Esse livro do Sérgio Leuzinho é maravilhoso, Gerenciamento e Coordenação de Projetos em BIM. Ele mostra como coordenar e gerenciar um projeto em BIM, muito bom mesmo. Revistas, Revista Construção, da editora Pini, ela tem edições específicas sobre BIM. Essa daqui, por exemplo, foi praticamente a revista inteira falando sobre BIM. Esse livro aqui do Thiago Campestrini, né, a visão do projeto, da construção, entendendo o BIM, também muito bom. Material, e-books, né, como o caso aqui da Orça Fácil, né, gestão de metodologia de obras 100% digital. Os cadernos lá do Portal do Paraná, infraestrutura rodoviária. Novamente, revistas, mesma revista Construção, falando sobre a questão da normalização de BIM da BNT. Os cadernos BIM de Santa Catarina são vários cadernos, cadernos de encargos, cadernos de especificações, caderno de apresentações, caderno técnico de projetos, tem vários. E o interessante é que eles fizeram em cima de um único projeto, foi do CRAS, um projeto do governo federal,
E os vários fabricantes testaram os seus softwares fazendo o mesmo projeto e gerando as soluções baseadas nos seus softwares. Então deu para ter uma noção legal da diferença entre as tecnologias e opções geradas por cada um dos fabricantes. O caderno do Paraná, que é muito bom, também tem vários cadernos, tá, pessoal? Essa aqui é apenas a capa do primeiro caderno, tem vários cadernos. Esse aqui é o caderno 11, por exemplo. O caderno de projetos da BIM, da Secretaria de Habitação de São Paulo. O caderno de projetos BIM do Ministério Público do Distrito Federal. Esse daqui eu não sei dizer quem é, Corfo, né? Mas também é um material de projetos públicos. Cadernos BIM do DR de Minas Gerais também feitos recentemente, muito bons mesmo, né? Voltado para rodovias, edificações. Tudo isso aqui, grande uma parte disso aqui é gratuito, tá? Entra no site e vocês baixam os PDFs. Esse material da BDI, apesar de a gente estar vendo o material impresso aqui, que nem aqui da CEBIC, né, que é também capa dura, muito bonito, são versões pagas. Mas todas elas, diretamente dos sites, vocês podem baixar em PDF, gratuito. São materiais muito legais, muito interessantes, principalmente para quem está começando o processo de implantação e implementação. Né, eles têm todas as fases detalhadas, tudo direitinho. E a gente chega aos cadernos da Pennsylvania State, da Universidade da Pensilvânia, que foi um dos primeiros cadernos de BIM que foram lançados no mercado mundial, que funcionam como referência e base de diversos documentos que a gente tem hoje, e chama atenção especificamente a esse aqui, ó, Project Execution Plan, caderno de criação de plano de execução BIM. Muito bom mesmo. E a gente tem aqui alguns livros, por exemplo, da minha antiga empresa, né, para processo de implantação e usos do BIM. E aí, para fechar, eu gostaria de fazer um convite a todos vocês. Né? O canal BIM Talks no YouTube, é um canal que eu sou responsável. Está aqui youtube.com/BIMTalks. E lá eu faço lives diversas com diversos entrevistados, diversos especialistas brasileiros e internacionais, falando de diversos assuntos com a temática BIM como temática principal. A gente está entrando agora na 10ª temporada. Então tem muito conteúdo sobre diversos assuntos à disposição de vocês e convido vocês a fazer uma subscrição do canal, seguir o canal e participar do canal e participar das nossas lives. E a gente tem aqui as temporadas anteriores gravadas para vocês terem uma noção da quantidade de informações que tem lá, ok? Espero que vocês tenham gostado desse material, desse curso, e nos vemos nos cursos posteriores, né, de introdução, cursos de Revit, BIM e tudo mais. Até mais, pessoal!